Povo brasileiro, este é o primeiro vídeo desse ano que a gente está gravando e provavelmente será o único, por várias razões, mas eu não podia deixar de gravar alguma coisa nesses 200 anos da independência do Brasil, né? Nesse 7 de setembro de 2022, o Brasil comemora 200 anos de independência. A gente já fez vídeo aqui no canal sobre a necessidade de valorizar essa data, e eu diria nem só valorizar no sentido de festejos, né, ou de aclamação da data, mas de utilizar essa data para rememorar o que foi o 7 de setembro, o que foi o processo de independência, não só o 7 de setembro, mas as datas de independências regionais também de cada estado, de cada província do Brasil, sobre o que a gente já falou também aqui em outros vídeos. Depois fizemos um outro vídeo um pouco mais melancólico em 2018 sobre o incêndio do Museu Nacional, que aconteceu justamente em setembro, alguns dias antes do aniversário de independência, no mesmo dia em que a princesa Dona Leopoldina havia assinado a ata de reunião de conselho que havia decidido pela independência. Então, esse é um tema que já foi tratado aqui nesse canal muitas vezes. E, claro, a iminência dos 200 anos sempre foi muito interessante, sempre foi também um incentivo para falar sobre esse tema. E aqui a gente chega nos 200 anos de independência do Brasil, nessa situação em que nos encontramos hoje, né? Em 2013, o Museu do Ipiranga fechou, e desde então anunciaram que a reabertura seria justamente no bicentenário, o que naquela época parecia ainda muito distante, né? Eram 9 anos aí, João já chegou, estamos aqui, o museu será reinaugurado, mas eu queria fazer uma reflexão sobre esse momento, por ser um momento triste, por ser um momento tenso e por ser um momento sem festas, né? Sem festas sempre foi, mas ainda assim as pessoas que tinham interesse em participar de festas ou de comemorações ou de visita ao museu poderia fazer isso. Nesse 7 de setembro estamos impedidos de visitar o museu, porque ele não estará reaberto no dia 7. Mesmo assim, nos dias seguintes, muita gente vai ficar de fora porque não há vagas para visita. E no dia 7 de setembro, que era o dia em que, ainda que nem todos conseguissem visitar o museu, as pessoas deveriam sim ter a oportunidade de ir ao Parque da Independência, participar de algum evento. Também será perigoso, porque as ruas estarão tomadas, né, pelo governo de turno. E o 7 de setembro, que é a data de independência do Brasil, mais uma vez vai passar a compor a nossa memória não como uma data de comemoração ou de rememoração ou de reflexão sobre o que foi o processo de independência e o trajeto do Brasil até o estado atual, né? Porque é importante também a gente entender que rememorar a independência não é só olhar para o 1822 ou 1823 sobre aquele processo, muito menos utilizá-lo para ambições presentes e circunstanciais, como muitas pessoas têm feito e têm apoiado, mas é também refletir sobre o que foram os 200 anos. Qual foi, se a independência política se deu naquele momento de 1822 e 1823, como foi o trajeto político, o trajeto que comandou aí os rumos da nação nesses últimos 200 anos, né? Esse canal há muito tempo se propõe a falar um pouco sobre a história do Império, sobre o surgimento de uma política brasileira, de um país independente que se consolidou no Segundo Reinado, no Império do Brasil, que justamente é um tema muito esquecido, mas que realmente é importante para a gente entender a trajetória política do Brasil, os grandes estadistas que pensaram o Brasil. Já falamos aqui sobre o processo, não foi exatamente um processo como o da independência, mas enfim, o fato da proclamação da República no Brasil. Recentemente, acho que ano passado, eu fiz um vídeo assim,
desmentindo um pouco, discordando um pouco da visão da Gabriela Prioli sobre o tema, mas que não é a visão da Gabriela Prioli, é a visão de uma certa historiografia clássica, de muita gente do senso comum em relação a esse tema, mas ela também compõe a Proclamação da República e o modo como ela foi efetivada no Brasil sobre a nossa história desses 200 anos. E o momento que a gente vive hoje não é de comemoração, né? Ele é um sequestro, né? de sentido. A gente já tinha pessoas que não valorizavam a independência, porque faziam parte do espectro ideológico que achava que a independência era falsa, por várias razões. Agora, além disso, nós temos uma outra parcela da população, que era uma parcela que se dizia patriota, que se dizia importar com a data, que na verdade apoia um sequestro dessa data para um momento circunstancial e intenções políticas circunstanciais atuais, o que é tão ruim ou pior quanto o outro espectro, né, que simplesmente ignorava. Então, o Brasil está entre essas duas coisas hoje, muito mais vítima do sequestro de sentido do que qualquer outra coisa. E vivemos essa data em que o 7 de setembro e o bicentenário não é visto, não é rememorado, não é comemorado como um todo pela sociedade abertamente como deveria ser. É uma data tensa, é uma data triste e é um retrato do resultado desses 200 anos de história. Eu tenho uma convicção muito específica, uma teoria muito específica de como a gente chegou nesse estado de coisas, mas o fato é que chegamos nesse estado de coisas. Ainda que a gente não possa, nesse 7 de setembro, visitar o Museu Paulista, entender a construção a respeito dessa data do 7 de setembro, o processo de independência, que a gente esteja completamente longe, né, completamente inacessível à história desses 200 anos em que vivemos e chegamos até aqui. E embora hoje, no 7 de setembro, a gente só se preocupe com o que o governo de turno vai fazer para utilizar essa data a seu favor para as próximas eleições, que fique de registro que esse é o cenário que vivemos hoje. Essa é a maneira como o Brasil trata o 7 de setembro. O Brasil resume-se a seus espectros ideológicos mais atuantes e a sua classe política, que domina o Brasil desde há muito tempo. Então, o que a gente precisa, apesar de tudo isso, na minha opinião, é usar essa situação, essa data para refletir. E se esse 7 de setembro não pode ser utilizado como uma reflexão, uma rememoração, uma comemoração, que a gente possa nos próximos 7 de setembro ter uma perspectiva um pouco melhor, embora não é isso que se apresente, mas que a gente possa nos próximos 7 de setembro poder ter uma festa, uma rememoração um pouco mais generalizada, um pouco mais brasileira, efetivamente, do ponto de vista do Estado e não do governo. A história do Brasil ela é uma história de rupturas, muito mais do que de permanências, como eu já disse aqui. E isso pode fazer parecer que estudar a história do Brasil não tem muito sentido para entender o presente, mas eu sempre acho que tem, porque fez parte do caminho, ainda que o caminho tenha sido radicalmente mudado, apagado muitas vezes, mas o caminho pode ajudar a gente a entender o que a gente poderia aí mudar para o futuro, né? Então, fica essa reflexão hoje, né, nesse dia 7 de setembro, que é um dia de comemoração, sem comemoração, né? Como sempre, mas agora ainda pior. Então, os desejos para o Brasil, né, de prosperidade política, social. Então, até os próximos 7 de setembro e que cada um possa fazer, pelo menos internamente, uma reflexão sobre a nação que transcende a política.